numa colina que a capital da Paraíba já nasceu cidade, mas não menos explorada do que qualquer lugarejo do Brasil colonial. O sistema colonial ele precisa de quê? Ocupar toda a área litorânea, que é justamente a área onde se pode plantar a cana-de-açúcar. E ocupar sem que, por exemplo, efetivos militares portugueses em larga escala pudessem vir para cá, certo? Era uma ocupação que os colonos deveriam efetuar. Para colonizar, os exploradores tiveram que derramar muito sangue em solo paraibano, bem às margens do rio Sanhoá. E nesse afluente do Paraíba foram pelo menos 5 expedições em 11 anos. E nelas, os soldados acabaram sendo vencidos pelos índios potiguaras. Então, para vencer os nativos, eles tiveram que mudar de tática, da força para a inteligência. Então, houve um racha, houve uma cisão no acordo entre potiguaras e tabajaras. E aí os portugueses entram com uma forma já clássica e antiga de domínio da Europa dentro do continente americano. Que isso você também pode ver, por exemplo, nos espanhóis, quando eles invadiram o Império Azteca, quando invadiram o Império Inca, que é observar como é que está internamente o grupo inimigo. E internamente o grupo inimigo não estava bem, potiguaras não estavam satisfeitos com tabajaras. Depois de 5 expedições, 4 que falharam, dos brancos contra os potiguaras. Martim Leitão, que era o responsável por organizar a tomada aqui do território, ele só vê uma alternativa: fazer um acordo com os tabajaras, cooptar a ajuda dos tabajaras contra os potiguaras, que foi fácil porque eles não estavam bem, potiguaras e tabajaras. O acordo foi no dia 5 de agosto de 1585. Como a data era de Nossa Senhora das Neves, a padroeira deu o primeiro nome da terceira cidade mais antiga do país. E é claro que a primeira construção foi a Capela de Nossa Senhora das Neves, hoje Basílica da Capital, de onde sai a mais velha rua do lugar. Após esse acordo do dia 5 de agosto de 1585, a data é óbvia, aí eles começam a construir a cidade. E como era o dia de Nossa Senhora das Neves, o primeiro nome que é dado, Nossa Senhora das Neves. A igreja matriz de Nossa Senhora das Neves era, naquela época, uma choupana. Existem depoimentos de 1609 dizendo que é a mais pobre de todas, numa época que já existiam várias. Várias não, algumas. E a cidade foi crescendo ao longo da primeira rua urbanisticamente aberta, que era a Rua Nova. E nova não significa que tem uma antiga, é só estudar um pouco de filologia e verifica-se isso. Em Lisboa também existe uma Rua Nova. Em Olinda também existia uma Rua Nova e era a primeira. A presença religiosa da Igreja Católica foi importante para a colonização e urbanização da cidade. Para se ter uma ideia, 40 anos depois da fundação, aqui existiam 80 casas, 3 igrejas e 3 conventos. Se observar o mapa, se fizer uma vista aérea dessa área do centro histórico, vai se observar que essas construções religiosas elas formam uma cruz. Deixando muito claro, a arquitetura ela deixa muito claro o poder que as instituições religiosas possuíam aqui dentro da Paraíba. A Ordem Jesuíta foi a primeira a pisar em terras paraibanas no ano de 1588. Em seguida, os franciscanos, um ano depois. São eles que constroem a igreja de Santo Antônio, hoje conhecida como São Francisco. Todo esse conjunto arquitetônico é considerado como o mais perfeito representante da escola franciscana de arquitetura do Nordeste brasileiro. Seu estilo é barroco-rococó. O teto da igreja é decorado uma das mais importantes pinturas de arquitetura ilusionista do barroco brasileiro, mostrando a cena da glorificação dos santos franciscanos. E os azulejos no grande adro impressionam com a história da paixão de Cristo. Ainda entre os grandes patrimônios religiosos estão a Igreja da Misericórdia e a do Carmo, erguida pelos carmelitas.
Então, a Cidade Baixa, ela vai estar impregnada de armazéns, de pequenas oficinas. O contato com o mundo comercial ali na Cidade Baixa, de receber mercadoria, levar mercadoria, receber material para a construção da cidade, fez com que surgisse uma espécie de pequena rua, não era uma rua exatamente oficialmente, mas era um caminho para subir a ladeira de São Francisco, onde muitos barracões e armazéns começaram a ser construídos. Aqui em cima, próxima à Igreja Matriz, próxima à Rua Nova que se constrói, que hoje é a General Osório, você vai ter os prédios públicos, os prédios administrativos, a área religiosa. Então a cidade ela vai começar assim, nesse intercâmbio entre a parte baixa, no receptáculo das mercadorias, e a parte alta, que era a parte administrativa. A nossa capital já teve pelo menos 5 nomes. Foi Nossa Senhora das Neves, Filipéia de Nossa Senhora das Neves, Frederica durante a invasão holandesa em 1634, depois Paraíba e, por fim, João Pessoa, numa homenagem ao presidente da Paraíba assassinado em 1930 pelo advogado João Dantas. Se na Cidade Baixa estava concentrada a economia, a chamada Cidade Alta abrigava o poder político, militar e religioso. A estrutura urbana já do início do século XX ainda não possuía saneamento básico e nem luz elétrica. Mas ela cresce com o dinheiro das usinas da cana-de-açúcar. A classe dominante ergue os casarões no que chamamos hoje de Avenida Trincheiras, no bairro de Jaguaribe. Muitos deles, mesmo em ruínas, ainda guardam a opulência da arquitetura do passado. Somente a partir dos anos 40, com a segunda intervenção urbanística na Lagoa do Parque Solano Lucena, a capital paraibana começou a crescer em direção ao mar, pelo menos 10 quilômetros de distância de onde começou a cidade. Não havia uma área urbanizada que levasse as pessoas a saírem do litoral e virem para cá. João Pessoa, ela não vai nascer às margens da praia, ela vai nascer às margens do rio, por uma questão militar, questão estratégica de defesa em relação aos potiguaras. Nesta mesma época, daí por diante, alguns poucos anos, foi aberta a avenida que hoje se chama Epitácio Pessoa. Primeiro estreita, porque quando eu era menino só passava um carro e a gente tinha que afastar o carro de um lado, tinha quem ia dirigindo para poder o outro que vinha de volta, mas não havia, propriamente dito, um trânsito fluente para a praia. A praia era um arrabalde distante que a partir dos anos 40, estou falando de Cabo Branco, Tambaú, aliás Tambaú, porque Cabo Branco é nome moderno. Sempre foi Tambaú, da ponta do Cabo Branco até a ponta do Bessa. Depois dos anos 60, a praia passou a ser o lugar preferido dos pessoenses para se morar. E toda essa natureza bela chamou a atenção de muitos visitantes. Para se ter uma ideia, só em 2014 visitaram a nossa capital mais de 1 milhão de turistas. Então, João Pessoa tem uma orla que chama muita atenção por vários aspectos. Você veja que João Pessoa tem 30 quilômetros de praia e não há uma única praia permanentemente poluída para o banho. Há trechos, sim, em que às vezes tem poluição e fica ali 100 metros à margem de um lado e 100 metros à margem do outro, imprópria para o banho. Mas não existe uma única praia que você diga, você não pode tomar banho em João Pessoa. Isso já é um diferencial para uma capital. A questão de não ter espigões na orla também chama muita atenção de todas as pessoas que aqui visitam, né? E tem a questão da qualidade de vida que nós temos ainda. Nós temos problema, óbvio que temos problemas, como todas as cidades brasileiras têm, mas João Pessoa ainda mantém uma qualidade de vida, um astral que favorece muito a prática do turismo. Além, obviamente, de todas as suas belezas naturais, o verde, o centro histórico, a cultura, a gastronomia, o artesanato. Mas eu acho que as pessoas e o astral de João Pessoa é justamente o seu diferencial do ponto de vista turístico. A capital de muitos nomes também tem muitos títulos. O local das Américas, que recebe os primeiros raios do sol.
e a segunda mais arborizada do mundo. Um verde que faz o contraste perfeito no mapa desse lugar. Orgulho para quem vive na cosmopolita João Pessoa. No recanto bonito do Brasil, sorri a minha terra amada, onde o azul do céu ela sobre a mim, onde o sol tão quente parece mais sutil.